essa é uma exposição doutrinária que foi retirada do livro do curso de Direito Processual do Humberto Teodoro Júnior. E o tema são os pressupostos processuais. Então, o estabelecimento da relação processual só será efetivo quando se observarem alguns critérios formais e materiais, que são os pressupostos materiais. E o que eles são? São exigências legais necessárias para que o processo enquanto relação jurídica se estabeleça de maneira válida, de forma que a sentença ela aprecie o mérito da causa. Então, são requisitos de validade da relação processual. Os pressupostos, então, são classificados de duas maneiras: os pressupostos de existência e os de desenvolvimento. Os de existência são os requisitos para que a relação se constitua validamente, e os de desenvolvimento são os que devem ser atendidos após o estabelecimento do processo. Tem ainda uma subclassificação dentre esses dois, que é a classificação objetiva e subjetiva. Na objetiva, olha-se os critérios que se relacionam com os sujeitos do processo, como, por exemplo, a competência do juiz para a causa, a capacidade de servir entre as partes e a devida representação para o advogado. Já a parte subjetiva se relaciona com a forma procedimental e com a ausência de fatos que impeçam a regularidade do processo. E existem vários itens. Um dos itens do aspecto subjetivo é a demanda do autor e a citação do réu, já que a parte interessada ela deve ser provocada para que o processo seja instaurado. O segundo é a forma processual adequada à pretensão. Também a existência nos autos do instauramento do mandato conferido ao advogado e a inexistência de litispidência de coisa julgada, convenção de arbitragem ou de inépcia da petição inicial. E também a inexistência de qualquer das nulidades previstas legalmente. Quanto à relação entre os pressupostos processuais e a nulidade do processo, a regra geral é que a ausência de um pressuposto processual é causa para a extinção do processo sem julgamento do mérito. No entanto, recorrendo-se ao princípio da instrumentalidade das formas, o juiz pode abster-se de anular o processo sempre que a causa puder ser decidida no mérito em favor da parte não causadora do defeito invalidante. Ou seja, se ao longo de um processo já maduro para o julgamento do mérito, um pressuposto processual deixar de ser cumprido por culpa do autor, ao passo em que esse processo já aponta para a rejeição do pedido do autor e acolhimento da defesa do réu, é injusto para com o réu que esse processo seja invalidado, porque o réu, assim como o autor, ele também tem direito à composição definitiva do litígio. Então, o correto não é o juiz pronunciar a nulidade processual, mas sim prosseguir com o processo e, por fim, pronunciar a improcedência da demanda do autor, ao invés de extingui-lo. E é importante lembrar que esses casos ocorrem quando o processo já existe juridicamente e o que falta na hora do julgamento da causa é o pressuposto de validade processual. Isso demonstra que o processo moderno tem uma maior preocupação com a composição definitiva do litígio, de modo que o foco da jurisdição se concentra no julgamento do mérito que leva ao fim do litígio. Para tanto, os juízes têm que se empenhar em superar os problemas formais sempre que possível. Nesse sentido, o juiz tem o dever geral de determinar o suprimento dos pressupostos processuais, bem como a correção e o saneamento das irregularidades e vícios processuais, indicando com precisão o que precisa ser completado e o que precisa ser corrigido. Se for verificada incapacidade processual ou irregularidade na representação da parte, o juiz deve suspender o processo e designar um prazo razoável para que as partes consigam sanar essas irregularidades. A petição inicial, por exemplo, ela só pode ser deferida depois de ter sido dada a oportunidade para que a parte corrija as irregularidades e os defeitos da peça. No caso do trâmite do recurso nos tribunais, o recurso só pode ser considerado inadmissível após o relator intimar o recorrente e conceder prazo para que ele complemente as documentações exigíveis ou as razões recursais. E caso o prazo para a correção não seja cumprido, o relator pode, enfim, determinar a deserção do recurso. Olá, eu sou Ana Clara e eu vou falar da inter-relação entre os pressupostos processuais, as condições da ação e o mérito da causa. Primeiro, a gente precisa saber que toda relação processual ela tem um objeto em torno do qual vai girar toda aquela prestação jurisdicional. E existe também o direito de ação, que é aquele que protege o acesso das partes a um pronunciamento do juiz sobre o objeto da relação processual. Esse pronunciamento ele pode acatar ou rejeitar os pedidos que foram feitos. Mas para que esse direito de ação se concretize, é preciso primeiramente que haja o provimento jurisdicional, que vai acontecer nos processos de conhecimento por meio de uma sentença e nos processos de execução por meio de um ato material de satisfação do direito do credor.
Só que, para que seja resolvido, solucionado o mérito de uma causa e aquele provimento possa acontecer, tanto nos processos de conhecimento quanto nos de execução, é preciso, em primeiríssimo lugar, que aquela causa e aquela relação processual sejam válidas. E para que elas sejam válidas, elas precisam obedecer aos pressupostos processuais, como a capacidade das partes, a competência do juiz, a adequação às formas procedimentais e também a litispendência. Ainda em relação ao direito de ação, existem duas teorias principais, e a primeira é a teoria pura, e ela diz sobre o direito abstrato de ação. Isso quer dizer que, para que haja o provimento do mérito da causa de um processo, é necessário apenas que sejam cumpridos os pressupostos processuais. Já a segunda teoria recebe o nome de eclética, e ela vai dizer que, para que haja a declaração do juiz sobre a procedência ou improcedência do pedido, é preciso que sejam obedecidos não só os pressupostos processuais, mas também as condições da ação. E esses dois juntos vão possibilitar o provimento sobre o mérito daquela causa. A teoria eclética é aquela que foi adotada pelo novo Código de Processo Civil. E para ela, os pressupostos processuais são apenas requisitos de direito processual, enquanto as condições de ação, elas tomam lugar de um cotejo entre o direito material, que foi levantado naquele processo, e o quadro jurídico que foi enunciado pela parte. É nessa fase das condições de ação que vai ser analisada a titularidade do direito de ação e a existência de interesse e legitimidade naquele caso concreto. Bom, o resumo de tudo isso é que os pressupostos processuais, eles são aqueles que colocam aquele processo em contato com as regras do direito processual. As condições da ação são aquelas que colocam o processo em contato com o direito material, só que de forma hipotética. E o julgamento do mérito da causa, ele aplica esse direito material para conseguir resolver aquele conflito jurídico. Oi, eu sou Sabrina e eu vou falar um pouquinho da jurisprudência que nós escolhemos para exemplificar o que foi explicado até agora. Foi um agravo regimental, um recurso ordinário em mandado de segurança sob o número 35.580 que chegou ao STF. Bom, nesse caso, o agravante, que era Orlando Leandro de Oliveira, ele entrou com recurso contra o acórdão do STJ. Nesse acórdão, o STJ tinha reconhecido a litispendência em 2 processos do Leandro. Bom, a ação principal, o início da ação do Leandro era o mandado de segurança, que o mandado de segurança, na verdade, tem a finalidade de proteger a violação de um direito por autoridade do poder público ou um agente público de pessoa jurídica que presta serviço público. Acontece que Orlando entrou com esse pedido de mandado de segurança de acordo com a portaria 33.014 de 2004. Essa portaria, ela discorre sobre os anistiados políticos. E o Orlando se enquadrava como anistiado político, então ele tinha o direito de receber uma reparação econômica sobre o que ele sofreu, sobre o direito dele que foi violado. Essa ação econômica é retroativa. Até aí tudo bem. Acontece que tinha uma ação parecida com essa na 28ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Era outro mandado de segurança. A ação do Rio de Janeiro possuía a causa de pedir, o pedido, o objeto, idênticos a essa ação primeira. No entanto, os polos passivos eram diferentes. Bom, nesse caso, mesmo os polos passivos sendo diferentes, se a causa de pedir, o pedido e o objeto são os mesmos, há litispendência, de acordo com o STF, nesse entendimento. E, para entender melhor, vai citar um trecho do Barroso. O Barroso diz o seguinte: ressalta-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas em um pedido mandamental, a autoridade administrativa e no outro a própria entidade de direito público. E foi o que o Orlando fez. O Orlando, ele entrou com uma ação contra a autoridade administrativa e na outra ação contra a entidade de direito, e além disso ele alegava que não havia litispendência porque ele fez isso baseado em 2 portarias diferentes. Então para ele não havia litispendência, mas não foi o entendimento do STF. Esse foi um trecho do voto do relator, do Barroso, e a maioria votou junto com o Barroso. Eles votaram contra o provimento eles não fizeram provimento do recurso do Orlando. E é isso.